Olá pessoal, meu nome é Dada Silva, sou acadêmica do curso de Letras Portuguesas, já faço o 7º período. O tema da aula que iremos abordar é o estudo substantivo. Bom, esta aula tem por objetivo identificar as principais classes do substantivo, caracterizar cada substantivo e identificar em textos e frases os substantivos expostos. Bom, gente, os tópicos que serão abordados nesta videoaula a fim de enriquecer e inovar saberes será a classificação dos substantivos. Bom, pessoal, vocês sabem que os substantivos são divididos nas seguintes classes: simples e compostos, primitivos e derivados, próprios e comuns e concretos e abstratos, certo? Como vocês podem observar aqui, estas são as classificações de substantivo, como eu falei anteriormente, os substantivos que a gente irá trabalhar durante o decorrer desta aula. Neste quinto slide, nós iremos abordar a classificação dos substantivos simples e compostos. Os substantivos simples são diferentes do substantivo composto, gente. Nós vamos ver qual a diferença entre os dois. O substantivo simples é formado apenas por um radical, por exemplo, cabeça, pé, mão. Já o substantivo composto é formado por mais de um radical, por exemplo, guarda-chuva, beija-flor, arco-íris e assim sucessivamente. Existem várias outras palavras com dois radicais, certo? Agora nós vamos ver os substantivos primitivos e derivados. Os substantivos primitivos são originais, são palavras originais, elas não precisam de outra palavra para se originar, ao contrário dos substantivos derivados. Vamos aqui os exemplos dos substantivos primitivos. Por exemplo, pedra, flor, e trazendo aqui, transformando elas em são os substantivos primitivos. Agora trazendo elas para os substantivos derivadas. Agora, pessoal, a gente vai utilizar os mesmos exemplos que a gente utilizou nas palavras primitivas, que foi pedra e flor. Trazendo elas para as palavras derivadas, ficaria predeiro, pedraria, florista, floricultura e assim outras infinitas outras palavras com derivadas das palavras originais, que seriam as palavras primitivas. Aí a gente transformando elas em derivadas, dá para se obter várias outras palavras derivadas das palavras originais. Como eu já falei para vocês anteriormente, que a diferença entre ambas, os substantivos primitivos e derivados, a diferença deles é que os substantivos primitivos são originados de palavras originais, elas não dependem de outras palavras para se originar, ao contrário dos substantivos derivados, que são transformados de palavras já existentes, no caso das derivadas. Como eu falei para vocês anteriormente, substantivo simples, substantivo composto, são os primeiros que a gente vai ver nessa videoaula, como a gente já viu. Substantivos simples são formados por uma única palavra: casa, carro, roupa e assim sucessivamente. Substantivo composto são formados por mais de um radical, por exemplo, arco-íris, beija-flor, flor de lis, peixe-espada, guarda-chuva. Vocês podem observar que o substantivo simples é formado apenas por um radical e o substantivo composto são formados por dois radicais, como vocês podem estar observando aí nos exemplos. Os substantivos primitivos e derivados. Qual a diferença entre os dois? Substantivo simples, ou substantivo primitivo e substantivo derivado. Eu falei anteriormente para vocês, agora há pouco. Substantivos primitivos são aqueles que se originam de qualquer outro radical. Por exemplo, flor, pedra e assim sucessivamente. Substantivos derivados são ao contrário dos substantivos, são aqueles que eles são ao contrário do substantivo primitivo. São aqueles que formados a partir de um radical pré-existente, ou seja, eles são formados a partir dos substantivos primitivos. Por exemplo,
casebre, florista, floricultura. Todas essas palavras são derivadas de palavras primitivas. Por exemplo, casebre deriva de casa, florista deriva de flor, floricultura também deriva de flor e assim sucessivamente. Como vocês podem observar, agora nós iremos abordar a diferença entre substantivos comuns e substantivos próprios. Os substantivos comuns são substantivos que nomeiam seres de uma mesma espécie, seres em particular, por exemplo, menino, homem, mulher e etc. Já os substantivos próprios são palavras que nomeiam o nome de pessoas, países, estados, e vale lembrar, pessoal, que sempre na escrita tem que ser iniciada com letra maiúscula. Os substantivos comuns são palavras que nomeiam seres de uma mesma espécie, como eu falei. Por exemplo, menino, homem, gente, cachorro, mulher e etc. Já os substantivos próprios são aqueles que dão nome a pessoas, estados, países e são sempre escritos com a primeira letra maiúscula. Por exemplo, aí o estado quer dizer o país, Brasil, Argentina, Rio de Janeiro e etc. Para finalizar, nós iremos abordar o estudo dos substantivos concretos e abstratos. Os substantivos concretos são aqueles que designam a existência de seres real ou imaginário. Já os substantivos abstratos são aqueles que nomeiam ações, sensações, sentimentos, como por exemplo, amor, raiva, ciúmes, alegrias, tristeza e etc. Como vocês podem observar aqui, os substantivos concretos são aqueles que designam os seres que têm uma existência independente, real ou imaginária. Por exemplo, casa, carro e etc. Substantivos abstratos são aqueles que nomeiam conceitos como ações, estados, qualidades, sentimentos, sensações, que não têm uma existência independente. Por exemplo, raiva, calor, frio, amor, ciúmes e etc. Agora, por meio deste questionário no qual vocês estão vendo, quero que todos respondam individualmente. Vocês respondam, eu quero só as respostas, vocês coloquem uma folha separada e me entreguem, que é para me avaliar o conhecimento de vocês em relação ao conteúdo estudado. Muito obrigado, pessoal. Espero que todos tenham compreendido um pouco do que eu quis repassar e até a próxima.